Olá, líder, tudo bem? Aqui é o Márcio, seja bem-vindo ao nosso conteúdo. Hoje eu vou trabalhar um tema bem relevante e importante para a sua missão como líder, como gestor de pessoas, que é o empoderamento da sua liderança. Eu vejo muito dentro das organizações formas e formas de se você obter um resultado. Vejo aqueles líderes que muitas vezes acabam assumindo vários papéis, estando à frente de todos, e eles acabam tendo um tipo de resultado. Vejo aqueles líderes que também não querem assumir papel nenhum, e eles acabam tendo outro tipo de resultado. E vejo também aqueles líderes que conseguem encontrar um equilíbrio entre os papéis que eles realmente deveriam assumir e os papéis que têm que ser delegados, os papéis que têm que ser descentralizados para a sua equipe. E na verdade, olhando para esses líderes que encontraram esse equilíbrio, é que a gente fortalece o nosso empoderamento. Hoje você como líder, é importante que você tenha uma clareza sobre construção de uma cultura de empoderamento. Para você ter resultados, para você realmente ser igual a esse líder que entende o seu papel e saiba exatamente aonde você tem que delegar para as pessoas, você tem que ter a visão do que é um empoderamento e qual é a melhor forma de se trabalhar um empoderamento. Só que antes de você saber das melhores formas e práticas de empoderamento, você precisa saber exatamente o que é uma equipe empoderada. Quais são os tipos de postura que você precisa construir na tua equipe para que ela realmente possa ser uma equipe empoderada? Então vamos lá. Uma equipe empoderada, só para a gente entender, empoderamento é uma cultura livre de dependência, uma cultura onde as pessoas não se sentem reféns da sua gestão, ou seja, o empoderamento é uma crença de que você, presente ou não presente, a missão vai ser realizada, as metas vão ser atingidas. Então, se você hoje acredita que é fundamental que você esteja ali, é fundamental que você esteja delegando o tempo todo, enfim, dizendo o que cada um deve fazer no detalhe o tempo todo, então é interessante que você abra sua mente para esse novo tipo de conteúdo, essa nova forma de fazer gestão, porque o empoderamento, ele sim envolve uma explicação, envolve uma delegação, envolve um acompanhamento, mas ele é uma crença de que você prepara as pessoas para, resumidamente, elas andarem sozinhas, tá? E o que é uma pessoa empoderada? Uma pessoa empoderada é uma pessoa autossuficiente, é uma pessoa capaz de entender a missão dela no negócio, ela entende exatamente qual é o papel dela, por si só ela consegue assumir os compromissos. Uma vez que ela entende a missão, você não precisa ficar dizendo para ela todo dia o que ela tem que fazer. Ela por si só entende a missão, entende quais são as tarefas que têm que ser executadas e os prazos dessas tarefas, e ela assume por si só. Se você não precisa ser o cara que dá o sprint nela, ela por si só já auto se gere e faz esse sprint. Então ela é capaz de ter clareza sobre a sua missão e é capaz de assumir o papel de execução delas. Outra atitude importante que uma equipe empoderada tem é o engajamento com a responsabilidade. Uma pessoa empoderada, ela trata a responsabilidade dela, realmente ela sente a dor de dona, ela assume aquilo como algo, como uma missão, Ela transforma realmente aquilo num alvo, ela cria metas, ela cria objetivos. Você conversa com uma pessoa empoderada e você conversa com uma pessoa que não é empoderada e você vê a diferença dentro disso, Uma pessoa que não é empoderada, ela fala, olha, eu estou fazendo esse trabalho, aí você começa a afundar um pouquinho mais no contexto e falar, por que você está fazendo? Para chegar aonde? O que você quer com essa tarefa? E ela não te dá uma resposta, ela acaba ali, na atividade. Uma pessoa empoderada, ela te dá essa resposta e explica para você como o trabalho dela se conecta com a meta e com o objetivo da empresa. Ela tem clareza sobre as responsabilidades. E uma parte muito importante no processo é que uma pessoa empoderada, ela faz a sua própria autocrítica. Ela não precisa que você fique cobrando ela o tempo todo sobre as coisas. Ela faz um negocinho muito legal chamado de autogestão. O que é autogestão?
Ela, particularmente, ela entende, ela cria um cronograma de trabalhos, ela gere bem o tempo, ela se preocupa com o tempo estimado para cada tarefa, ela sabe exatamente como ela tem que agir para que ela tenha um bom aproveitamento dessa linha temporal. Eu não estou dizendo para você que, ok, esse é o mundo perfeito. Márcio, esse cara não existe na minha equipe. Ele existe sim, e eu encontro ele em muitas organizações, mas ele é um subproduto da tua liderança. Como você vai construir isso na equipe? Basicamente, você hoje quer uma equipe que anda sozinha ou você quer uma equipe dependente de você? Eu acho que essa é a primeira verdade que você tem que encontrar. Márcio, eu quero uma equipe que anda sozinho. Legal. Então a gente precisa construir nas pessoas a postura de assumir os seus compromissos, as suas responsabilidades, as suas entregas e os seus prazos. E a pessoa precisa criar o seu próprio método de planejamento e de gerir a sua atividade. Isso começa na tua liderança em explicar e alinhar as pessoas na missão. Se hoje você fosse na tua organização, dentro da tua empresa e olhasse para a tua equipe, uma pergunta aqui: quantas pessoas têm clareza sobre a missão deles, sobre a importância que a função tem? E eu não estou falando para você ler lá o descritivo de cargo ou descritivo de função daquilo, mas o quanto aquilo ali está na mente do cara e está na tarefa do cara, e o quanto ele consegue olhar para aquilo e transformar aquilo numa ordem cronológica de ações. E o quanto você tem que cobrar a equipe. Hoje, se você tem uma equipe que está mais cobrando você das atividades do que você estar cobrando ela, bacana, você tem uma equipe empoderada, porque esse é um traço de uma equipe empoderada. Uma equipe empoderada, ela está sempre te lembrando do que ela está fazendo e como ela está executando e tal. Ela está a milhão, ela está vindo, né, no vapor. Agora, se você tem uma equipe apática que você toda hora está lá cobrando e tal, você criou uma equipe dependente, uma equipe que só vai andar com a tua influência, com o teu impulso. Outra coisa extremamente interessante é que pessoas empoderadas, elas entendem que elas precisam executar a missão delas e que a missão delas depende delas mesmas, mas elas não se veem como um processo separado do orgânico da empresa. Elas se sentem parte de uma equipe e elas entendem que várias missões executadas com excelência geram uma missão no contexto. Uma cultura de empoderamento, onde a pessoa executa a atividade, não necessariamente eu estou querendo criar uma cultura de competitividade. A competitividade trabalhada até um certo ponto é sadio, mas um cara empoderado, ele entende que ele tem que ajudar o colega dele, porque se o colega dele não faz o que tem que fazer, a missão dele também não é concluída. Olha só que mentalidade aberta, que mentalidade fantástica que é, né? Você tem que chegar na tua organização num dia normal de trabalho e olhar para as coisas e ver a coisa acontecendo. E aí você vai fazer o teu cheque, o teu acompanhamento, porque até mesmo uma equipe empoderada precisa de um feedback, precisa de uma comunicação forte. Aliás, uma equipe empoderada precisa mais de informação do que uma equipe não empoderada. Uma equipe que não é empoderada, você fala ali o que você tem que fazer, o cara faz. Uma equipe empoderada, ela já quer saber o terceiro, quarto, quinto passo que ela vai dar lá na frente, tá ok? Então, ela exige de você isso. Consequentemente, o que você consegue fazer em um mês numa equipe normal, ela vai te fazer em alguns dias, né? Ou em uma semana, porque a velocidade com que ela busca resultado é bacana. Líder, se você quer ter excelência nos teus resultados, independente do seu segmento, independente se você é dono do teu negócio, ou independente se você hoje enfrenta desafios advindos da pandemia e tudo mais, você tem que construir pessoas empoderadas. A essência da construção desse empoderamento vem de como você enxerga essa verdade. Cara, eu acho legal que a equipe recorra a mim como se eu fosse um Google, uma Wikipédia de direcionamento de tarefas, ou não. Eu não acho legal isso. Eu acho que eu tenho que estar preocupado com a estratégia, eu acho que eu tenho que estar preocupado com os objetivos do negócio, mas eu preciso trazer essa liberdade, essa independência, né, essa autossuficiência à minha equipe, através da minha postura como líder. Então, quero que nesse momento você reflita se esse conteúdo faz sentido para você. Comenta aqui hoje se você se sente mais empoderado, um time mais empoderado, um time mais dependente, e acompanha com a gente esse mês, porque esse mês é dedicado a esse tema. Eu vou abrir isso detalhadamente, vou abrir em live, vou abrir bastante. Quero que você coloque aqui a tua dúvida, para a gente ajudar você a encontrar o caminho para o empoderamento, porque o caminho do empoderamento é igual ao caminho do sucesso da tua liderança. Bacana? Grande abraço!